Minha mensagem é sobre a igreja, nós, Igreja do Senhor, e o texto vai ser na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, como é uma carta de Paulo aos Filipenses, eu intitulei a nossa reflexão a carta à Igreja Joseense, né, para ficar mais perto aí dos Filipenses. Nós temos uma Igreja de Cristo aqui. Coloque para mim, por favor, Júlia, já está aí aberto. Carta à Igreja Joseense, tá bom? Usando das palavras de Paulo aos Filipenses, na alegria que ele tem, de poder ver uma igreja vibrante, uma igreja produtiva, uma igreja fiel, uma igreja pronta para o serviço, uma igreja dedicada ao amor ao Senhor, uma igreja que passava por lutas, por desafios também, uma igreja com pessoas passíveis de erros também, de pecados, pecaminosas, mas uma igreja vibrante, produtiva, uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que tinha muitos motivos para chorar, mas era uma igreja desafiada a sorrir. Na carta de Paulo aos Filipenses, o propósito de manter viva na igreja a alegria, a satisfação do servir a sua causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, carta à Igreja Joseense, aos Filipenses, né? Mas vamos contextualizar para nós o que foi dito pelo Senhor lá aos Filipenses, na igreja da cidade de Filipos. Cabe muito bem a nós aqui em São José dos Campos também, tá bom? Filipenses capítulo 1, o texto está projetado. Eu vou mudar a página aqui para vocês. Só vou pedir a Júlia para me ajudar. Quando chegar no verso 8, você muda, que eu vou me concentrar aqui na leitura do texto, Júlia, tá bom? Muito bem, versos de 1 a 11, é um momento muito precioso de saudação, de ação de graça, de louvor a Deus, no reconhecimento, nessa oração que Paulo faz, do valor, da virtude, dos efeitos de Deus e dos feitos de Deus na vida dos nossos irmãos em Filipos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós ou por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus nos dê graça na meditação que fazemos da sua bendita palavra para a nossa reflexão e enriquecimento espiritual nessa noite. Muito bem, a igreja que está em Filipos, os filipenses. A cidade de Filipos é uma cidade que foi conquistada por Felipe II, que era pai de Alexandre o Grande. Essa conquista vem em 359 a.C., e depois ele passou a ser o governador dessa província romana que foi se estabelecendo aí, e em razão dele a conduzir, ele deu o nome à cidade Filipenses, os Filipenses de Filipos. Foi aqui que aconteceu algo bem precioso na história também de Roma, quando Brutus entrou numa batalha aí com Antônio. Brutus em defesa da República Romana, Antônio em defesa da vida, da moral de César, que tinha sido traído também por Brutus. Brutus foi eliminado aqui nessa batalha. Foi em Filipos que isso aconteceu, foi ali que Brutus foi derrotado. Antônio vai assumir também o governo aqui da cidade nesse tempo. Então Filipenses era uma província romana, e sendo uma província romana, eles tinham uma grande esquadra militar, e eles davam aos cidadãos da cidade todos os direitos que um cidadão romano possuía, com respeito a não pagar impostos,
impostos que não eram pagos por romanos, não eram pagos por filipenses. Eles tinham também um comércio bem estruturado, estavam muito próximo de um porto muito importante. Eles, na cidade, é claro, tinham os seus cultos ao imperador romano, tinham os seus templos de culto ao imperador romano. E nessa cidade, então, dos filipenses, que dava cidadania romana aos seus cidadãos, havia muita perseguição a qualquer outro princípio religioso. E a igreja cristã vai chegar nessa cidade através de Paulo, na sua viagem missionária, nós vamos ver isso já já, mas ela vai estar enfrentando também essas perseguições, açoites, prisões, morte, que acontecem em Filipos, porque o Império Romano está muito bem estabelecido ali, e sua perseguição à igreja, ela é ferrenha, ela é medonha, e ela quer fazer cada vez mais vítimas, e ela quer que muitos mártires sofram como exemplo para aqueles que não são fiéis a César e ao culto ao imperador também. Então, Paulo vai escrever essa carta aí, mas Paulo vai ter passado por Roma, segundo Atos capítulo 16. A primeira coisa que eu quero estudar com os irmãos, quando falamos da carta da igreja aos joseenses também, ou aos filipenses, é a existência da igreja. A igreja está lá, a igreja chegou lá. Se você tem a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 16, você vai ver que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele sai, não mais com Barnabé, mas com Timóteo, a quem ele vai considerar um filho na fé. Ele sai também com Lucas, que é o autor da carta de Atos dos Apóstolos. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro também de Atos dos Apóstolos. Ele caminha com Paulo, ele registra tudo, e ele escreve essa carta de Atos dos Apóstolos, esse livro. E quando nós vemos que ele inicia a sua viagem, ele tem uma viagem tramada na cabeça, ele quer revisitar os lugares por onde ele tinha ido, ele quer verificar como é que estavam as igrejas, como é que andavam os irmãos, como é que estava o avanço da igreja em cada cidade. Mas Paulo vai chegar na sua segunda cidade, e o versículo que nos mostra no Atos 16, versos 6 e verso 7, nós vamos ver que Deus o impede de prosseguir dentro do plano de ação que ele tinha. Diz o texto bíblico que ele queria ir, mas o Espírito de Deus o impediu. Que ele queria sair para outras cidades, pensando numa direção na sua viagem. E aí o texto vai dizer, mas Deus não permitiu que fosse assim. O próprio Jesus chegou para impedi-lo, né, de que fosse nessa direção. Então ele volta a uma cidade atrás, e ele fica ali esperando o momento, quem sabe, para continuar a sua viagem no roteiro que ele montou. No roteiro que ele estabeleceu. Ninguém quer abrir mão de um roteiro que fez com maior segurança, com maior tranquilidade. Ele tinha algo em mente, ele sabia onde ele ia parar, onde ele ia ficar, onde ele ia se hospedar, com quem ele ia conversar, as pessoas que iriam ser assistidas, que ele ia ter de contato. Ele não pensava em ir para uma região nova. Mas diz o texto bíblico que Deus tinha outros planos, outros propósitos. E Paulo, então, ele vai mencionar nessa carta, em um dos seus versículos, assim: eu dou graças a Deus por tudo o que me recordo de vós. E com certeza ele se recordava da maneira como Deus trouxe a igreja presente na cidade. Do agir de Deus impedindo de ir para uma outra região. Por isso que essa igreja é uma igreja que nós acreditamos que nasce dentro do propósito de Deus. Não era propósito de Paulo ir lá. Não estava no programa de viagem de Paulo passar pela Macedônia. Não estava no plano de viagem de Paulo ir até os Filipenses. Paulo fazia uma outra rota. Paulo tinha um outro plano. Mas Deus tinha um propósito soberano, um propósito que se estabelece, um propósito que se realiza, independente do planejamento humano. A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, a resposta certa vem de Deus. Ele é quem dá a resposta certa. Então ele deu essa direção. Quando Paulo estava dormindo, ele sonhou, e eis que ele então, no sonho, ouviu uma voz dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso de número 9 do capítulo 16 de Atos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele dispõe o coração, diz o texto bíblico, para ir na direção de Macedônia. E é incrível como Lucas traz alguns detalhes agora no que concerne essa viagem. Essa não é um caminho de mar muito fácil de se navegar. É um mar violento, é um mar de muitas tempestades, é um mar que enfrentava algumas
furacões, alguns tufões, às vezes, e Paulo passou também por um desses, nessa viagem mesmo. Mas Lucas faz questão de dizer assim: nós fomos para uma cidade bem próxima e permeamos a costa e chegamos para outra cidade, e quando nós vimos, nós já estávamos ali no porto da Macedônia e nos dirigimos a pé 14 quilômetros até os Filipenses, até Filipos. É como se ele dissesse: olha, Deus queria tanto que nós fôssemos, era tanto da vontade de Deus, que a nossa viagem foi de vento em popa. Nós não encontramos dificuldade, nós chegamos muito rápido, nós chegamos muito antes daquilo que nós planejávamos chegar. A viagem foi mesmo direcionada por Deus. Deus queria que nós fôssemos, essa era a vontade de Deus. Quando nós viajamos, nós confirmamos ainda mais isso. É uma igreja que vem no centro da vontade de Deus. E ela vai surgir, ela vai passar a existir, porque há um propósito de Deus, há um querer de Deus. Numa cidade importante, numa província romana, como eu já falei, eles vão chegar, eles vão encontrar Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher comerciante, influente, que servia e se reunia para fazer os cultos judaicos fora da cidade, porque na cidade era proibido. Então ela se reunia lá fora, lá debaixo de uma árvore, lá próximo a um rio. Ela reunia aqueles que tinham o propósito de adorar a Deus, o Deus dos judeus, e ela se reunia ali. E Paulo, então, quando chega na cidade, ele vê que não dá para se reunir nas sinagogas, não dá para se reunir nos locais lá de dentro de Filipos. Ele vai procurar esse grupo lá fora da cidade, fora dos portões da cidade, lá debaixo da árvore. Ele vai se reunir lá, ele vai falar da graça de Deus, ele vai comunicar sobre o evangelho da salvação em Cristo, ele vai identificar Jesus como o Filho de Deus que vem alcançar o perdido, e Lídia vai ter o seu coração aberto para o evangelho de Cristo Jesus. O texto vai mencionar essa graça na vida dessa mulher. Então nós vemos que é uma igreja que vem, que está em lugar de perseguições, de pressões, mas é uma igreja que nasce dentro do propósito de Deus, alcançando os corações com a conversão. Lídia vai se converter, toda a sua casa, depois um carcereiro com toda a sua casa, porque por pregar o evangelho, houve então um julgamento de Paulo e dos seus companheiros também, e eles foram presos, foram açoitados primeiro, depois foram presos, e houve um grande terremoto, e Deus quebrou as cadeias, e o carcereiro queria se matar, porque era a responsabilidade dele, a segurança ali, de cárcere de todos os presos, mas quando ele vê a prisão toda destruída, os muros todos derrubados, ele já pensa: olha, todo mundo fugiu, e toma da espada para se matar. Quando Paulo vê, e ergue a voz e diz: não faça nenhum mal contra a sua vida, estamos todos aqui. E a igreja está nascendo dentro desse contexto de perseguição, de prisão, mas de graça de Deus. Ele vai perguntar a Paulo, então, o que fazer para ser salvo? Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. E ele se converte, e ele leva o apóstolo até a sua casa, e ele fala do evangelho lá para os seus, e eles se convertem, eles são também recebidos e são agregados à fé. E a igreja vai vindo à existência, vai se tornando presente na cidade de Filipos. Atos capítulo 16 descreve toda essa história. É uma igreja, então, que vive pressões e perseguições, mas é uma igreja muito parceira de Paulo no seu ministério. Nós vamos ver essa igreja auxiliando a outras igrejas que passavam por suas necessidades financeiras. A perseguição do evangelho era em muitas regiões, e muitos plantavam, mas não conseguiam colher, pela perseguição do evangelho tinham que largar os seus campos. Muitos que negociavam não podiam mais continuar nos seus comércios, tinham que largar o comércio, abandonar a cidade, sair para outros lugares para não ser preso ou morto. E havia entre os da fé muita necessidade. E Paulo proclama essa necessidade, Paulo fala disso, e essa igreja vai se dispor para ajudar outros, para levantar recursos para outras igrejas. Paulo mesmo vai sair dali, continuando a sua viagem missionária, e vai dizer que essa igreja enviou Epafrodito, um homem de Deus, para auxiliá-lo, para socorrê-lo, levando doações, assistindo o seu ministério e a sua vida, na viagem que ele dava continuidade.
Ele vai enviar Epafrodito de volta para que aquela igreja pudesse receber dele a gratidão e o reconhecimento também de todas as coisas. Então, uma igreja parceira no ministério de Paulo, é uma igreja parceira e pronta à proclamação do Evangelho e à comunhão também entre os irmãos. Eu quero ler apenas alguns versículos de Atos capítulo 16, quando Epafrodito é mencionado, no auxílio, no socorro que ele leva, que ele dá à igreja. Deixa eu só olhar aqui. Não é Atos não, é Filipenses mesmo, irmãos. No livro de Filipenses, no capítulo 4, o versículo 10, nós vamos encontrar Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Verso 14. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, mostrando uma igreja companheira de Paulo no seu ministério, no auxílio na plantação de novas igrejas, uma igreja que nasce e que serve ao Senhor com a sua proclamação, com o seu testemunho, com o seu serviço, com as suas doações, com o sustento do reino de Deus a partir das suas vidas também. São José dos Campos, essa é uma foto da nossa primeiro encontro de Escola Bíblica Dominical. 2 de março de 1952, na casa do Dr. Vicente de Barros, ali na Vila de Ana. Dr. Vicente de Barros é esposo, né, da Diana de Barros, aquele bairro ali tem o nome dela, Vila de Ana, né? E esse foi o primeiro encontro, onde a igreja vai surgir, vai passar a existir na cidade de São José dos Campos. Na nossa Bíblia histórica tem essa foto, que descreve também esse acontecimento tão precioso, tão marcante para nós. Estavam presentes ali mais de 30 pessoas. A primeira escola dominical, o primeiro encontro, o surgimento da igreja presbiteriana junto à vida da cidade de São José dos Campos. Essa igreja surge, irmãos, com referência também a esse texto aqui. O Vale do Paraíba já existia há muito tempo, e a Igreja Presbiteriana do Brasil também. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ele está presente no nosso solo, vai fazer agora 160 anos. Ela começou em Rio de Janeiro e São Paulo. A Igreja de Cruzeiro, ela já está presente no Vale do Paraíba antes de 1903, a Igreja Presbiteriana Independente de Cruzeiro. A Igreja de Lorena também foi estabelecida, foi organizada nesse período, bem lá no começo da história da Igreja Presbiteriana do Brasil por aqui. Mas os anos se passaram e a Vila de São José não foi visitada com o Evangelho, não havia sido ainda. Depois veio a Igreja Cristã Evangélica e começaram a vir para cá, em razão do avanço do crescimento da cidade, algumas famílias presbiterianas. E veio uma família presbiteriana para Jambeiro, a família Mendes Ribeiro. Família de presbiterianos que se mudaram para Jambeiro para tocar suas propriedades, suas fazendas, seus sítios. E eles então escreveram uma carta ao presbitério de São Paulo. Enviaram uma carta às igrejas, aos pastores, aos membros das igrejas presbiterianas em São Paulo. E eles mandaram uma carta falando das famílias que existiam aqui em Jambeiro e também em São José dos Campos. E na carta eles usaram esse texto, o versículo 9 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E eles fizeram uma adaptação no texto quando eles disseram assim: passa Jambeiro e ajuda-nos. E o presbitério de São Paulo se viu desafiado a enviar para cá obreiros
um pastor que pudesse acolher essa gente, pudesse cuidar dessa gente, pudesse iniciar um trabalho que, quem sabe, seria a igreja presbiteriana surgindo em Jambeiro e em São José dos Campos e se fortalecendo no Vale do Paraíba. E o reverendo Pércio Gomes de Deus, que já é falecido agora, mas recebia nossa visita lá e as honras da igreja todo o mês de abril, foi o pastor que Deus designou para cá, para reunir essa gente, para se fazer presente, para cuidar do povo aqui, para iniciar um trabalho que resultaria na Igreja Presbiteriana de São José, em 1954, 10 de abril de 54. Em 52 ele começou esse trabalho. Em 54 nós fomos organizados. A Igreja de Jambeiro foi organizada um ano antes de nós, em março de 1953. Completaram 66 anos agora, como completa a nossa SAP também esse ano. Então é uma igreja que nasce dentro do propósito de Deus também. O presbitério de São Paulo não estava pensando aqui, estavam pensando em outras direções. Estava pensando em outras cidades, estava pensando em outros lugares. Estava dirigindo a sua agenda para outros locais, para outros grupos. Mas houve o propósito de Deus em 1952 em enviar essa visão, esse apelo, esse desafio que foi prontamente atendido. Passa a Jambeiro e ajudem. E eles enviaram o reverendo Pércio, que começou os trabalhos aqui, e depois trouxe o licenciado, que era tutelado dele, reverendo Rubem Alberto de Souza, que foi o primeiro pastor nosso. O esposo da dona Laura é viva, está em Santos, não gostaríamos de trazê-la para cantar com a dona Madalena, fizeram um dueto no culto de organização da igreja, ela não tem condição de vir, mas ela recebe sempre a nossa visita, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo trabalho que ela com o reverendo Rubem puderam fazer, dando continuidade ao início de uma tarefa do reverendo Pércio, entendendo ser o propósito de Deus. Eles vieram, enfrentaram os desafios, as dificuldades da estrada, não era fácil como é hoje. Demandava tempo para chegar numa cidade e na outra. Como não era fácil nos dias de Paulo. Mas eles entenderam que Deus tinha um propósito todo especial para que viesse a existir uma igreja presbiteriana do Brasil aqui. Como nós entendemos que é um propósito de Deus para organizar uma igreja presbiteriana do Brasil em Cruzeiro de Novo. Em Aparecida, e Cunha, e Campos do Jordão, onde nós temos acompanhado os trabalhos, e de alguns trabalhos nós somos parceiros. Porque nós sabemos que a igreja que é fortalecida no Senhor é a igreja que assiste a outras, que proclama, que anuncia, que faz discípulos, que segue o querer e a vontade de Deus, estendendo o reino de Deus a partir da sua existência. Então essa é uma foto histórica nossa, o Fábio conhece bem, alguns de vocês estavam ali, Dona Madalena estava ali com certeza. Acho que mais ninguém, né, Dona Madalena? Só a senhora, né? Naquela foto ali, irmãos, só a Dona Madalena agora. Mas há outras crianças aí que estavam ali, né? Leila, João, Wilton e Anícia, as duas filhas da Dona Romilda, seu Adão. Então, são famílias queridas que estavam ali, iniciando esse trabalho, né? Então, nós temos aí ainda, e alguns dessa foto que iniciaram estão servindo ao Senhor aí, né? Então, a nossa cooperação como igreja, segundo propósito que nós vemos nessa carta à igreja, é que existe o propósito de que a igreja que passa a existir, seja uma igreja que coopere com o reino de Deus, que faça o seu trabalho bem feito, que faça com importância, que dê com importância a sua participação junto ao crescimento do reino de Deus na cidade. Então, irmãos, essas pessoas começaram, e Paulo vai seguir também no seu caminho lá junto aos Filipenses, vai passar por ali um período, vai fortalecer um grupo, vai estabelecer uma igreja do Senhor, vai sair para outras regiões, vai ser auxiliado, socorrido por esta igreja, mas a igreja que fica ali é uma igreja que cresce, é uma igreja que se fortalece, é uma igreja que expressa muito a sua vontade de servir ao reino de Deus. Versículo 5 de Filipenses capítulo 1. Paulo está grato a Deus e se lembra da igreja, de tudo que Deus iniciou, de tudo que ele recordava, mas no verso 5 ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma igreja que vem cooperando com o reino de Deus desde o primeiro dia
até aquele momento em que Paulo escrevia a sua carta, e continuou cooperando com o reino de Deus, enquanto Deus deu a essa igreja a possibilidade de exercer a sua função como bons discípulos de Cristo. O que nos desafia, irmãos, a servir a Deus e a sua seara, desde o primeiro dia da nossa conversão, desde o primeiro dia em que entendemos a fé e a salvação por meio de Cristo Jesus, é o desafio que ele traz a nós mesmos. Em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo 14, ele vai dizer que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não, Romanos 10, 14 é outro texto, irmãos, desculpe. Romanos 10, 14 é: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A igreja só cresce, o reino de Deus só se estabelece, a palavra de Deus continua a ser anunciada com eficácia, a fidelidade do testemunho da fé em Jesus continua a dar os seus frutos, porque Deus nos envia para proclamar a sua palavra. Há muita gente que ainda não crê, e só vai crer se você pregar, se você proclamar, se a sua vida anunciar que é a salvação para o pecador em Cristo Jesus. Mateus 9, 37, 38, aí sim. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E nós clamamos a Deus e fazemos o nosso trabalho, e Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Ou então encontramos também o ir de Cristo. Em Mateus 28, verso 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Paulo tinha isso na sua cabeça. Paulo sabia que isso pesava sobre os seus ombros. Ele chegava a dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho do Senhor. Por isso ele organizava as suas viagens, por isso ele estava atento à voz de Deus. Por isso ele se empenhava, apesar das lutas, apesar dos naufrágios, dos açoites, das perseguições, das prisões, apesar de tudo aquilo que ele pudesse passar e sofrer, porque ele queria estender o reino de Deus e trazer uma justa cooperação para a expansão do evangelho, para o crescimento do evangelho como membro da igreja que ele era. Ele era parte da igreja. Ele era uma partícula de Deus no reino dos céus, que habitava a terra como peregrino para proclamar o evangelho, para sustentar a fé, para semear a boa semente que pode transformar o coração e transformar a história de vidas. Lídia se juntou a Paulo nesse propósito. Paulo realizou esse trabalho com muita diligência, com muito empenho, com muito resultado. Mas nós tivemos outros que se uniram também a ele no decurso dos anos e do tempo. Martim Lutero, com a reforma protestante, no retorno à Bíblia, no retorno à fidelidade bíblica, na restauração da igreja, na restauração da fé da igreja, a partir de 1517. Ou ainda John Knox, na Escócia, fortalecendo o presbiterianismo, fundando o presbiterianismo. João Calvino, em Genebra, tornando aquela cidade a maquete de Deus no mundo, como chegou a ser conhecida, com o seu procedimento, com a sua administração, com a sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Foram pessoas que Deus foi levantando no decurso dos anos, do tempo, como Hudson Taylor, missionário na China, ou ainda irmãos, o humilde sapateiro norte-americano, Moody, de Boston, que espalhou o evangelho de Deus e que fez missão junto ao norte dos Estados Unidos, fortalecendo ali a igreja do Senhor. Do norte dos Estados Unidos vai sair para nós Simonton, Asberg Simonton, que estabelece a igreja presbiteriana do Brasil, que nós celebramos agora 160 anos. Ele vai ser acompanhado por muitos homens, por muitas mulheres, entre elas José Manuel da Conceição, que na nossa Bíblia histórica traz também a menção, passou aqui pelo Vale do Paraíba, foi um padre, chamado de padre protestante, em razão das suas reflexões, das suas homilias, das suas pregações, e que veio se converter mesmo e passou a servir ao Senhor junto ao presbiterianismo brasileiro. Rameou como missionário peregrino em muitas regiões aqui do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro, passou pelo Vale do Paraíba, pregou em Taubaté, pregou em Caçapava, seguiu com a sua missão de estender o reino de Deus, porque a igreja pede de nós a cooperação. Quando a igreja surge, quando ela está presente,
seu testemunho é eficaz, ela cresce, ela se estende a partir dos seus membros e da justa cooperação que cada membro pode dar com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua palavra, com a maneira de ser, a maneira de viver cristã que nós exercemos fora dos portões do templo. E surgiu também então em São José dos Campos, com o reverendo Pérez, com o reverendo Rubens, com o reverendo José Duarte, com a dona Madalena, com a dona Romilda, com o seu João Silva, com a família Amilarian, com a família do seu Posidônio Freitas, com outras famílias que foram chegando e foram se agregando e trabalhando em favor do reino de Deus, aqui junto à igreja, fazendo frutífero o evangelho e o reino de Deus na nossa terra. Nossa igreja pôde plantar outras igrejas, nossa igreja pôde enviar pastores, missionários para outros lugares do nosso país, de outros países. A igreja tem ajudado no sustento de alguns campos missionários no Brasil, fora do Brasil. Vai fazendo a sua obra, vai cooperando com a expansão do reino de Deus, porque você tem expressado aqui a sua fidelidade, o seu serviço ao reino de Deus, louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor em todas as coisas. Então nós somos gratos pela existência da igreja, pela sua existência e pela cooperação que você tem dado com o seu dom, com o seu talento, com os seus recursos, colocando nas mãos de Deus aquilo que Deus tem confiado às suas mãos, colocando à disposição do reino de Deus a sua vida, a sua agenda. Às vezes Deus mexe na nossa agenda, às vezes Deus traz algumas tribulações, nos lança em alguns desertos, invade a nossa vida com algumas tempestades, para ver se nós estamos com disposição para cooperar mesmo, para servi-lo com alegria. E assim a igreja segue, através do seu trabalho, da sua vida, daquilo que você tem feito, daquilo que você tem sido, em favor do reino de Deus, através da sua igreja e como igreja do Senhor. Ali é a foto da nossa primeira igreja, né? Aqui, nosso primeiro templo. O crescimento da igreja, acho que alguns já conhecem, aqui já pode ser que se encontre mais gente, é uma foto com muita gente. É na Praça da Bíblia, o primeiro local onde a nossa igreja se reuniu. Rubião Júnior lá, né, Fábio? Fábio aqui sabe os nomes de tudo, os números. Rubião Júnior. 54 a 58. Nós nos reunimos lá. E aqui já tem um grande número de irmãos que vem pela cooperação justa de cada um e que promove o que a igreja vai chamar de o seu crescimento, o crescimento da igreja, do povo de Deus na cidade joseense. Versos 8 a 11 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo, e também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Uma vida importante, uma presença importante junto à cidade, a presença da igreja de Cristo. Paulo está dizendo: a minha oração é para que aumente, é para que haja crescimento, aumente o vosso amor, aumente a vossa comunhão de uns para com os outros, que cresça o relacionamento vosso com Cristo, o relacionamento vosso como irmãos, como corpo, como família de fé, que exista o chorar com os que choram, o se alegrar com os que se alegram, que exista o estender a mão, o trazer o perdão e a compreensão, que exista o cuidado mútuo de uns para com os outros e a confissão mútua de pecados quando erramos uns para com os outros também, e que o crescimento vosso seja para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para o estender do seu reino mediante a fé e a justiça em Cristo Jesus. Então, irmãos, tem algumas características da igreja aqui nesses versículos que eu quero lembrar. Primeiro é o aumentar do amor, da comunhão, do convívio, do partilhar da vida, e aumentar também do testemunho,
do princípio de serviço a Cristo, mesmo mediante as provas. Ele vai dizer que aos seres provados, testados, pelas circunstâncias da vida, pelo diabo, pela vossa inclinação carnal, por algum inimigo, algum opositor ao Evangelho, ao passares, quem sabe, por açoites ou por prisões, como Paulo passou, que cresça em vós a firmeza da vossa fé, a vossa sinceridade, o vosso trabalho seja realizado com fidelidade, de maneira que se torne diante de Cristo inculpáveis. Nós já ficamos muito felizes quando as pessoas observam a nossa vida e já podem proferir com respeito ao nosso viver, às nossas escolhas, às nossas ações, o nosso trabalho, de que nós fizemos um serviço exemplar, e que nós não há no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso procedimento, nenhuma culpa. E as pessoas às vezes não nos conhecem tão bem, e não podem avaliar tão bem a nossa vida como Deus conhece, como Deus avalia. E Paulo está dizendo uma coisa muito preciosa para a vida da igreja, para os cristãos, quando ele fala, quando Cristo observar a vossa vida, o vosso procedimento, quando Cristo olhar para o crescimento da vossa fé, quando Ele avaliar a maneira como você faz as suas escolhas em obediência à sua palavra, que Ele os veja como inculpáveis de todas as coisas, como aqueles que acertaram em tudo, que fizeram tudo como deveria fazer, que realizaram tudo como deveria ser realizado. Porque enquanto nós vivemos o Evangelho e expressamos nossa obediência ao Senhor, como a igreja primitiva, como a igreja dos Filipenses realizava, diz a Bíblia que o Senhor é aquele que vai acrescentando dia a dia os que são salvos. Mas às vezes isso é a partir das nossas provas, mesmo diante das nossas lutas, mesmo diante das nossas impossibilidades, dificuldades, expressando sinceridade em tudo, sendo inculpáveis no dia de Cristo. E ele vai mencionar aqui a questão do fruto da justiça. Quem sabe no mundo de injustiça, a gente continuar praticando aquilo que é justo, brigando pela justiça, brigando por aquilo que é reto, que é correto, que é honesto aos olhos de Deus, quando uma sociedade, quem sabe, vira as costas e fecha os olhos para tantas coisas. A igreja está para brigar pela justiça, lutar pela justiça. A igreja está na cidade para promover a paz, para fazer a diferença, para ser a luz no meio das trevas, para salgar aquilo que está apodrecendo. E aí o apóstolo Paulo desafia a igreja a ter essas características tão grandiosas, que glorificam a Deus, que louvam o nome de Deus, que bem representa o nome do Senhor. E aí Atos capítulo 2, verso 47, quando avalia a vida dos primeiros cristãos convertidos, vai dizer que eles iam vivendo e exercendo a sua fé e praticando a sua obediência à doutrina dos apóstolos e exercendo a sua comunhão, e o partir do pão era presente e dava um bom testemunho com respeito à sua fé em Jesus, e a caminhada dessa igreja, o viver dessa igreja, fazia com que Deus pudesse acrescentar dia a dia os que estão sendo salvos. Nós vivemos a alegria, irmãos, de num dia de sexta-feira, de Santa Ceia, num primeiro domingo do mês, no início das celebrações do nosso aniversário de 65 anos, poder receber novos membros também em Cristo Jesus. Resultado do vosso trabalho, da vossa fidelidade, do vosso empenho. Porque Deus nos trouxe à existência, porque Deus é aquele que nos chamou e nos desafiou a cooperar, porque Ele é aquele que tem dado pela sua graça crescimento à vida da igreja e a presença da igreja na cidade e na região. Ele faz isso em razão do seu testemunho, do seu trabalho, do seu empenho, de cada membro que tem dado a sua justa cooperação.